Olá, dorameiros e dorameiras, eu sou a Deise Coelho, mestre em Psicologia da Saúde, e hoje nós vamos conversar sobre um dorama que foi o mais comentado aqui no canal como aquele responsável por deixar várias pessoas apaixonadas no mundo dos doramas. E aí, tem ideia de qual dorama eu tô falando? Se você pensou, Pousando no Amor está coberto de razão. Então, pessoal, eu aposto que vocês fizeram várias reflexões enquanto assistiam Pousando no Amor. Deixa aí nos comentários e me conta o que vocês acharam. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho das muitas reflexões que vieram enquanto eu assisti esse dorama que aquece o nosso coração, né? E se você também ficou apaixonado pela história da Seri e do Capitão Lee, já deixa aí seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos por aqui. O primeiro ponto foi o quanto tanto a Seri quanto o Capitão Lee cresceram e amadureceram a partir do momento em que eles se encontraram. Isso me fez pensar o quanto as relações são importantes em nossa vida, o quanto a gente cresce, amadurece, aprende com o outro e acaba sendo convidado a ver o mundo de uma outra perspectiva, muitas vezes pelo olhar e uma maneira distinta de enxergar as coisas quando a gente tem condição de trocar várias experiências. Por exemplo, tanto a Seri quanto o Capitão Lee eram pessoas muito rígidas, muito metódicas e centradas naquilo que elas precisavam fazer. E por incrível que pareça, quando eles se encontram em contextos distintos e tendo que se esconder, buscar outra perspectiva e achar um mundo em que fosse seguro os dois estarem juntos, eles começam a se abrir para a vivência e experiência um do outro. E dessa forma acabam tendo a abertura necessária para se aventurarem muito mais no mundo, que apesar de muito restrito, permitiu com que eles pudessem rir, ter momentos leves e curtirem um ao outro. E aí quando a gente pensa, por que os dois eram tão rígidos? Por que eles tinham tanta dificuldade de se abrirem para o novo? Uma das justificativas, tanto para a Seri quanto para o Capitão Lee, é o fato deles terem traumas que eles vivenciaram ao longo de sua vida. Por exemplo, a Seri tinha uma família fria, distante, ela queria muito ser amada e ter relações mais saudáveis com aqueles que a cercavam. Se você ainda não viu, aqui tem um spoiler. E a Seri chegou até mesmo a ser abandonada pela madrasta para morrer. Então pensa o estrago disso na vida de uma criança que depois, não é por acaso, se torna conhecida como uma princesa muito fria. Já o Capitão Lee tinha muitos sonhos e aquele grande dom e desejo de se tornar um músico mundialmente famoso. E ele tinha todo o potencial e capacidade para fazer com que isso se tornasse real. No entanto, em função do traumático falecimento do seu irmão, ele precisa abrir mão de todos os seus sonhos e assumir uma vida que de fato não era a que ele queria, que era ser uma pessoa que trabalhava e doava a sua vida ao exército da Coreia do Norte. E ainda pensando nessa questão do trabalho, é muito interessante a gente ver como o trabalho tanto pode salvar uma pessoa e mantê-la sã, quanto ao mesmo tempo ele pode privá-la de realizar os seus maiores sonhos. Porque se a gente pensa na Seri, foi exatamente o trabalho, o seu desejo de se tornar uma empreendedora, uma empresária, capaz de lucrar, independente da riqueza da sua família, isso salvou sua vida, pois foi um propósito que ela encontrou para poder seguir em frente. Em contrapartida, o Capitão Lee, por causa da necessidade de entrar no exército, teve que abrir mão dos seus sonhos e do que de fato ele gostaria de seguir ao longo de toda a sua vida, que era se tornar um músico mundialmente renomado e famoso. E outra questão muito importante que esse dorama nos mostra é a importância de ter bons amigos. E a gente se diverte com todos os amigos do Capitão Lee. E que, além de tudo, acabaram adotando a Seri para eles e a mostrando o quanto é importante a gente ter pessoas queridas e nas quais a gente pode confiar.
sem falar a inocência de algum deles, o quanto eles brincavam, o quanto eles a provocavam, e tudo isso foi convidando a que ela se permitisse tirar sua máscara de gelo e ali se mostrar exatamente como ela era. E o quanto é bonito ver a forma como ela floresceu a partir dessa relação. E seguindo essa ideia da importância que os amigos tiveram, tanto para o Capitão Uri quanto para a Seri, uma coisa que muda é o ambiente e como os dois acabam agindo de um jeito diferente dependendo do local onde se encontram. Por exemplo, a Seri, com toda a sua pose de herdeira, de princesa, aquela que dominava o mundo e fazia suas próprias escolhas, acaba se tornando uma pessoa muito mais doce, tranquila, acessível e que permitia que os outros a alcançassem. E por isso eu quero dizer, chegassem até ela e demonstrassem o que sentiam. Mas, apesar de toda essa vivência e dela ter até mesmo se encontrado um pouquinho internamente na Coreia do Norte, quando ela retorna para a Coreia do Sul, a gente já vê uma máscara que precisou retornar, não agora porque ela não conseguisse ter o autoconhecimento para saber quem ela era, mas ainda assim para permitir que ela sobrevivesse em um ambiente que era muito hostil em função da ganância e da busca de várias pessoas ao seu redor em relação aos seus negócios e também aos negócios da família. E por essa situação, a gente consegue perceber como em vários momentos a gente precisa se moldar ao ambiente, tanto para sobreviver e alcançar aquilo que nós sentimos que precisamos, quanto também para saber o momento de tirar a máscara e permitir que a gente simplesmente viva o momento. Mas que dependendo do contexto em que a gente está inserido, isso nos convida para um determinado local ou outro. E dentro da psicologia, a gente trabalha com a ideia de personas, que nada mais é do que as várias facetas que existem em nós e que juntas fazem com que cada um de nós seja único e tenha suas particularidades, características e uma personalidade única. E como isso se dá? Em determinado ambiente, a gente é convidado a selecionar uma dessas personas que é a que mais se adequa àquele contexto, ao que aquele ambiente exige de nós em determinado momento ou circunstância. Bom, pessoal, daria para ficar aqui falando por várias horas sobre o quanto Pousando no Amor nos deixa várias mensagens. Essas foram algumas das principais que eu consegui pensar, mas principalmente o quanto em alguns momentos caminhos tão divergentes podem fazer com que a gente se encontre com pessoas muito especiais, que é o que esse dorama nos mostra em vários momentos. E aí, tem alguma outra coisa que você pensou e que eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente, ok? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Mini coraçõezinhos para vocês. Um beijo e até mais!